Imagine que você está há 2 meses, exatos 2 meses do seu casamento e você descobre sinais de uma traição. Casar ou não? Eis a questão. Essa foi a dúvida que a Rosa trouxe para mim. Vou chamar ela de Rosa aqui, né, para preservar a identidade dela. E aí talvez você esteja se perguntando, assim como a Rosa estava se questionando: é possível confiar? É possível seguir adiante? É possível construir uma relação de respeito, parceria, confiança, lealdade a partir dessas evidências, desses sinais de traição? Eu vou te contar quem sou eu na fila do pão para te dar essa resposta. Meu nome é Luana Levi e eu sou mentora de posicionamento feminino. Eu já ajudei mais de 2.000 pessoas, entre homens, mulheres e casais, a se posicionarem com clareza, com confiança e sem medo. Foi depois de ter vivido 10 anos numa relação extremamente abusiva, que deu origem a um sim baseado na dúvida, na incerteza e no medo, que eu transformei toda a minha dor no método. E hoje eu ajudo mulheres, pessoas, você, a se posicionar com total confiança baseado nos seus princípios, respeitando a pessoa mais importante da sua vida, que é você, abençoado. Então, bora lá pro conteúdo. Quero contar para você os 3 pilares estruturais que sustentam uma relação saudável e duradoura, beleza? E já pega papel e caneta na mão aí, porque lá no final, no último pilar, eu vou contar para vocês como que eu abri o meu coração, como que eu voltei a me relacionar, não só, a gente está falando aqui de relacionamento amoroso, né? Mas aquele exercício que eu vou trazer no final, ele foi o exercício que eu coloquei em prática para todas as relações que eu julgava disfuncional ou abusiva de alguma forma, ou alguma relação que estava me incomodando, sabe? Então, já tenha papel e caneta aí na mão, porque vai ser um exercício simples e poderoso para você colocar ordem aí no barraco das relações. Combinado? Vou olhar para minha colinha aqui de vez em quando, tá? Para eu não me esquecer de nada. Pilar número 1, código de leis pessoais. Você já tem o seu? Você precisa ter o seu código. Por quê? O pilar estrutural número 1 é você ser íntegra com o seu código de ética pessoal, com o seu código de leis pessoais. Qualquer lei pessoal essencial que você viola, a relação já se torna disfuncional e abusiva. Pega essa. Quando eu estava conversando com a Rosa e ela disse para mim, traição é inegociável, é imperdoável, e ela tá na dúvida do sim ou do não, ela está na dúvida, não é sobre o sim ou não para a relação, mas ela está na dúvida sobre a violação do código pessoal dela. Eu violo esse código, sim ou não? Eu mantenho a integridade, a lealdade, a justiça, o compromisso primeiro comigo? Você se torna pessoa confiável quando você viola um código de lei pessoal? Quando você viola algo que é inegociável para você? Talvez não. Provavelmente não. Então, o primeiro ponto para uma relação saudável é você ser íntegra com as suas leis pessoais. A relação disfuncional, ela começa de dentro para fora. A relação abusiva começa dentro de você. Assim como começou dentro de mim lá há 14 anos, quando eu dei sim mesmo, sabendo da traição. Qual foi a consequência disso? Quando você dá um sim, o outro sente que pode avançar no limite, porque você já violou o próprio limite. Então, o que aconteceu lá na minha situação? Quando eu disse sim para a traição 2 semanas antes do casamento, 1 ano depois eu estava com a minha filha pequena no colo, e aí, outra traição. Quando ele deu o primeiro tapa, que eu disse sim, o que veio depois? O murro, entende? Então, a cada sim que você dá violando uma lei pessoal, você está dando um não para a sua própria vida e para a relação saudável. A relação abusiva começa dentro, quando você viola o seu código de ética pessoal, os seus códigos de leis. Quando você negocia o inegociável. Então, pega essa. Segundo pilar da estrutura de um relacionamento saudável. Segundo pilar estrutural é a maturidade. Amada, deixa eu te contar que existem três posturas imaturas que mulheres assumem nos relacionamentos. E aí é fatal que vai dar ruim. Vai dar traição, vai dar ruim. Tá? Então pega aqui as 3 posturas e vê se você se encaixa em alguma delas aí, beleza? Postura número 1
é a postura da boazinha. É aquela que diz sim para tudo e não para ela. Ela é aquela que cuida da vizinha, do vizinho, do marido, do filho, do papagaio, do pai, da mãe, da sogra. Ela cuida de todo mundo menos de si mesma. Ela anula a própria existência em detrimento do outro. Ela nunca sabe o que ela gosta, ela nunca sabe o que ela quer, porque sempre é em favor do outro. É a boazinha, essa fui eu um dia, se contenta com as migalhas das sobras das preferências do outro. Vê se você tá se encaixando nessa. Segunda postura imatura de uma mulher. É a princesinha, é aquela que, se não for do meu jeito, eu não quero. Ai, se não é exatamente como eu quero que seja, não serve. É aquela mimada, birrenta, é aquela que não consegue se entregar na totalidade. Ela fica na dividida. Ela tá sempre com o pé atrás nas relações. É aquela que tem na cabeça: se não der certo, eu volto para casa dos meus pais. É aquela que ainda não tá madura para tomar suas decisões, assumir as consequências. É aquela que ainda terceiriza. A culpa é do outro. Eu sou perfeita, mas o outro é o defeituoso na relação. Será que você se encaixa nessa? E a terceira postura imatura da mulher é a mulher trator. Essa aqui também fui eu um dia. É aquela que acha que tem que carregar o mundo nas costas. Ela se sente responsável pela vida do outro, pela felicidade do outro, pela alegria do outro, tudo que acontece ao redor dela, ela se sente responsável. Inclusive, ela se sente culpada quando algo não dá certo na vida do outro. Quando o outro não tá feliz, quando tudo ela acha que ela tem que dar conta. Ela quer segurar o mundo nas costas. Essas três posturas que eu contei aqui para você, ela é naturalmente consequência de uma ruptura do primeiro pilar estrutural. A mulher que não respeita, não honra, não preserva os seus próprios códigos de leis pessoais, naturalmente, ela se autoanula, ela cai em descrédito consigo mesma, ela se sente, na verdade, incapaz de fazer escolhas. Por quê? Ela já está desacreditada de si, porque ela rompeu o código de lei pessoal. Faz sentido isso aqui para vocês? Então, o que é importante aqui você saber? Quando você abre mão de algo que é essencial para você, você já está se enfiando numa relação abusiva, disfuncional, primeiro com você mesma. E aqui eu até marquei uma coisa, ó, quando você abre mão do que é essencial para você, você já violou o limite que o outro pode ultrapassar. Presta atenção. Então aqui a gente começa a caminhar para o terceiro pilar estrutural, porque a maturidade, ela tem tudo a ver com a sua idade emocional. A gente não teve educação e letramento emocional, né? A gente aprendeu a anular, justificar ou terceirizar nossas emoções. O outro me traiu, tá? E aí? Qual é a sua responsabilidade, sua maturidade em dar resposta sobre isso? A mulher que é madura, ela não negocia o inegociável e ela escolhe viver a vida abundante que ela merece, seja no relacionamento, no trabalho, em qualquer outro lugar. E isso nos leva para o terceiro pilar. Como que eu, a partir da minha história, da minha trajetória, consegui desenvolver relações mais saudáveis, de confiança, de parceria, de troca equilibrada, justa? Primeiro, assumindo total responsabilidade, porque quando você assume total responsabilidade, você vai viver consequências melhores. Deixa eu te contar um segredo aqui. Talvez você não saiba disso, ou se saiba, vai refrescar a tua memória. Eu descobri isso a duras penas, né? Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você não é livre para escolher as consequências. Consequência é consequência. Por isso que o pilar estrutural do relacionamento saudável, o terceiro pilar, é a autorresponsabilidade. Cada um precisa ser responsável pelas suas escolhas e arcar com as consequências. Mas bora lá fazer um exercício prático. Amada, aplica isso para toda e qualquer relação. Eu apliquei para casamento, eu apliquei para chefe quando eu estava na CLT, eu apliquei para amigos, eu apliquei para filhos, eu apliquei para geral. Então vamos lá. Pega um papel aí, uma caneta e faz 3 colunas assim, ó. 3 colunas, tá? Se permite fazer o que vem na telha, na primeira, sabe? Não deixa passar pelo filtro do cabeção, porque a nossa cabeça, ela é muito cabeçuda. E aí ela vai ficar imaginando coisas impossíveis. Não, isso é impossível. Não, isso... Ela vai começar a encontrar a justificativa. Então,
diminui o filtro do cabeção e aí na primeira coluna você se imagina diante do cardápio da vida e vai listar aí na coluna 1 tudo que você deseja para um par ser ideal para você. Aqui eu tô falando do par ideal, porque de novo a gente tá falando da rosa, mas serve para amigos, serve, você substitui aí para sua questão. Mas lista o que é que você deseja quando você olha para a coluna 1. Eu estou diante do cardápio da vida. Eu quero, como a Rosa me falou, quero um marido respeitoso, uma relação de confiança, uma relação de parceria. Então ela foi falando o que ela quer. É isso que é para anotar aí na coluna 1. Tudo que você deseja dentro do cardápio da vida para esta relação. Tudo bem? Não pense no que é possível, no que não é, nas histórias que você já teve. Não pense em nada disso. Apenas escreva o que você deseja do íntimo do teu coração. Fechou? Se precisar, pausa o vídeo e se dê um timer aí de 2 minutos para você fazer num sprint. Coluna número 2. A coluna número 2 você vai classificar aquilo que você escreveu na coluna 1 entre 3 níveis de tolerância. O que da coluna 1 é essencial? O que é negociável, o que você pode abrir mão? O que é desejável, mas você pode abrir mão? O que é essencial, o próprio nome já diz, é essencial e isso é inegociável. O que é negociável, você vai colocar o limite da negociação. E o que é desejável, que você pode abrir mão, você só vai anotar lá que é desejável. Vou dar exemplo da minha lista quando eu fiz isso para arrumar um bem para chamar de meu, tá? Que hoje a gente está 4 anos numa relação delícia de viver. Então eu coloquei lá, por exemplo, desejável. Tudo que eu queria, né, na coluna 1. Então eu queria um homem que já tivesse sido casado, efetivamente casado. Isso para mim era essencial. Eu queria um homem que já tivesse tido filhos ou que não quisesse ter filhos. Por quê? Eu não queria mais ter filhos. Aí esse era um ponto que era essencial / negociável. O que era negociável nesse ponto? Que eu queria que a pessoa tivesse filhos da adolescência para cima. Você vai ter os seus porquês, né? Eu gostaria de ter alguém que já tivesse filho adolescente para cima. Eu adoro criança. Mas porque eu já criei minhas filhas. Tenho filha de 31 e de 24 anos. Eu não queria mais passar por essas fases, sabe? Então isso para mim era essencial / negociável. Qual é o limite da negociação? Adolescente para cima? Isso é tão louco que quando você faz a lista, assim como eu fiz, tava me abrindo, né, as possibilidades de me experimentar, de fazer novas escolhas, enfim. Muito tempo de autoanulação, fui treinar, fazer escolhas e escolhi aprender dança de salão e fui dançar forró. Quase todo domingo eu dançava com a mesma pessoa, a gente se divertia muito. E um dia a gente conversando lá, tomando uma água, e ele fala assim pra mim, eu quero ir morar na fazenda. Deu um estado de alerta. Falei, opa, não pensei nisso na minha lista. Será que eu tô disposta a ir para morar numa fazenda? Aí eu perguntei para ele, mas por que você quer morar numa fazenda? Aí ele falou assim, porque eu quero criar meus filhos solto. Aí, alerta vermelho. O item filho estava na minha lista. Aí eu perguntei para ele, viu? Mas você já tem filhos? Aí ele responde para mim, não, quero ter 3 com você. Esse homem era da minha lista ou não? Não era! Ele estava querendo ter filho, que era algo que era essencial para mim, que eu não queria mais ter filho. O que eu fiz? Honestidade, integridade, transparência, tudo que eu espero de uma relação. Falei para ele, amado, não sou eu seu par. Você vai precisar arrumar alguém, que eu não quero mais ter filho, eu já tenho 2. Ele recebeu, no domingo seguinte, a gente já não dançou junto, a gente dançou uma outra música, mas ele já começou a entender que não era eu que ele tinha que cortejar, tá entendendo? Quando você olha para a lista e classifica o que é essencial, o que é negociável, que você pode abrir mão, você começa a preservar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Você começa a ficar fechada e selada estruturalmente no primeiro pilar lá que a gente viu logo atrás, lá no começo do vídeo. Pilar número 1, preserve o seu código de leis pessoais. Isso fortalece o pilar número 2, que é a sua maturidade emocional. E isso te traz no pilar número 3, que é a autorresponsabilidade sobre você, sobre sua vida, sobre os seus códigos, sobre a relação que você quer construir, beleza? E a terceira coluna, não menos importante, fundamental, é que você, depois que você classificou, você olhe para cada linha e relacione aquele item com qual princípio esse item é importante para mim. Então, eu estou falando de filho aqui, né? Vou seguir aqui nessa linha. O quesito filho,
Qual era o princípio que isso estava me relacionando? A liberdade. Eu não queria mais ter aquela rotina de 7 horas, criança na escola e não sei o quê, férias escolares, viaja só quando o filho pode. Eu não queria mais isso para minha vida. Tanto que Marcel e eu, a gente casou em agosto, a gente faz uma lua de mel todo ano. A gente viaja em agosto. Agosto não é mês escolar, tá entendendo? Então, é o tipo da coisa que ia violar o meu princípio da liberdade, entende? Então, você vai olhar para a lista, que eu chamo lista do par ideal, lembrando que par ideal não é perfeito, né? Mas a lista do par ideal, você faz o seu exercício e você vai ver se você está tomando a melhor decisão ou não. Porque você vai ter clareza dos princípios que você está rompendo, que você está violando e que está dando margem para o outro violar. Tudo bem? E aí, quais são os inegociáveis que você anda negociando por aí? Conseguiu diagnosticar nas suas relações? Já parou para pensar quais são as relações que você está vivendo que está disfuncional, abusiva, porque você está primeiro violando alguma lei pessoal? Amada, foi isso que eu fiz lá nas minhas relações, tá? Viu? Mas deixa eu dar um extra aqui para vocês. Não tinha pensado nisso, mas acho que faz sentido aqui. Até tinha marcado uma coisa aqui que me lembrou isso. A coluna, ela são pilares, né? Eu tô até olhando aqui, eu tava olhando esse treco aqui, ó, pilar, né? Aqui, ó, o tripé, né, ó, tem um tripé. Mas vamos imaginar que as colunas, elas precisam de um cimento, né, uma sedimentação. Qual é a sedimentação que eu vou recomendar para você? Vou até pegar aqui, ó, umas canetinhas. Ó, cada indivíduo na sua totalidade, respeitando a pessoa mais importante de cada uma das vidas, que é o eu, se sentem inteiros para a relação que se torna complementar. Quando essa relação se torna funcional, porque nós decidimos caminhar lado a lado, sendo quem somos, não anulando. Eu não preciso me anular para o outro existir, nem o outro precisa se anular para essa relação existir. A violação do código pessoal, a violação das leis pessoais, faz isso, reduz você diante do outro, tá? Então, é importante eu trazer esse alinhamento aqui. Porque o conteúdo extra que eu quero trazer, o sedimento para essa estrutura, tem a ver com essa integridade, tem a ver com essa inteireza do ser, tá? Então, considerando que você tem essa estrutura interna e que o outro tem estrutura interna, o que vocês vão fazer para sedimentar e viver, por consequência, uma relação saudável? A relação saudável é consequência de dois indivíduos que se unem, certo? Que estão em interação. São os alinhamentos de expectativa. Aqui você consegue fazer um alinhamento de expectativa, porque vocês conseguem alinhar a expectativa dentro do que cada indivíduo espera da relação. Às vezes o que você tem na cabeça quanto relação saudável é diferente do que o outro tem. O que você espera do relacionamento, construção de família e tal, às vezes o outro não está totalmente alinhado com isso. Então, não vou explicar aqui como fazer o alinhamento de expectativa, porque a gente tomaria mais tempo desse vídeo, mas eu vou deixar um PDF aqui embaixo. Eu chamo esse PDF de escudo da frustração. Ele é ilustrado, é um PDF muito simples de como se faz alinhamento de expectativa e tem conversas difíceis. E ajustar as relações aí para que elas se tornem mais saudáveis, tá? E duradouras, e prazerosas, e delícia de viver. Bom, então bora lá. Se tudo isso aqui que eu contei para ti faz sentido, tocou teu coração de alguma forma, lembrou de alguém, compartilha aí, né? Com essa pessoa que precisa aprender a sair de cima do muro da dúvida, do dilema, ajuda ela a ter mais clareza do sim, do não, enfim. O objetivo desse canal é ajudar a despertar o poder de escolhas que já existe dentro de você. A gente esquece que ele existe e acaba não escolhendo, mas ele existe, você pode fazer novas escolhas. Muitas vezes a gente pensa que está num beco sem saída, mas não é. Eu já escutei muitas pessoas falando, eu me sentia num beco sem saída, Luana, você me virou, me fez enxergar a saída. Por quê? É olhar para outros ângulos, tá? Se você quer se fortalecer emocionalmente para poder se posicionar, fazer novas escolhas, alinhadas com seus valores, princípios e respeitando a pessoa mais importante da sua vida, que é você, né? Então, se você quer
treinar essa musculatura interna, evoluir nesse processo, seu lugar é aqui nesse canal, tá? E aí você pode me ajudar a construir o conteúdo desse canal, preenchendo forms, me contando um desafio que você tem do lado daí, para eu poder ir trazendo conteúdo mais assertivo aqui para ti. Confere o link aí, me manda a sua questão e a gente vai construindo isso juntas. Fechou? Um beijo bem grande no seu coração e a gente se vê por aí. Tchau!